Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Olha aí para o lado, olha para quem está atrás de você. Aleluia. Quando você cumprimenta alguém, o que você diz? Muitos pensam que isso é um bom dia bíblico, alguma coisa assim. Mas diga aí para o seu vizinho, eu e você fomos chamados para dar boas novas. E quando nós declaramos a graça e a paz, nós estamos declarando o evangelho sobre toda pessoa. Você poderia falar a graça e a paz para o seu colega de trabalho, sabia? Não, pastor, é só para crente, só para cristão. Não, você pode declarar. Jesus, quando enviou os discípulos, falou, quando você entrar numa casa, faz o quê? Declara que há paz naquela casa. Declara que há vida, que há virtude. Por quê? Você colocou os pés ali naquele lugar. E onde você vai, a paz e a graça do Senhor vai. Então você pode cumprimentar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, falar graça e a paz esteja sobre você, que eu estou aqui para pregar as boas novas. Vou falar em boas novas, abre a sua Bíblia lá em Lucas 4. Hoje eu quero falar de boas novas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16. Esse aí não estava no script. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, quando Jesus diz que ele veio trazer o evangelho aos pobres, não é o pobre financeiro, não. É o pobre que não é filho de Deus, porque Deus é rei. E todo filho de rei não é pobre. Agora, quem não tem Cristo no coração, mas tem todas as riquezas do mundo, a Bíblia diz que essa pessoa é o quê? Pobre. Ele pode ter muita coisa, mas não tem nada, porque a essência desse universo, dessa vida, é Cristo em nós. Então ele diz, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Vista aos cegos aqui também não é só literal. Todos os judeus estavam cegos, né? E ainda hoje alguns. Então, Jesus veio para trazer isso. E aí, verso 20, olha o que diz. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje, diz assim, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E olha interessante, o verso 18. No finalzinho do verso 18, olha o que diz. Proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para... ainda falta um pedaço, né? Desculpa, 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é apregoar? Anunciar, dizer,
apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, o que é o ano aceitável do Senhor? É que Deus agora te aceita. Você sabe, antigamente, para ser aceito por Deus, você devia fazer muita coisa. E não era qualquer um. Não é? Haviam escolhidos. Mesmo dentre os escolhidos, para você ser aceito diante de Deus, você devia fazer muita coisa, muito sacrifício, muito holocausto. E agora Jesus diz: eu vim para dizer que Deus te aceita. Essa escritura que eu li cumpriu-se hoje. Quer dizer, o Senhor tem dado boas novas desde quando Ele pisou nessa terra. E eu quero dar uma boa nova para você hoje. Dizer que o ponto central do Evangelho é saber o seguinte: Deus está em paz comigo. Os irmãos estão meio parados hoje. É o calor? O que é? Está anotando? Ótimo. Isso é uma excelente notícia. Sabe que eu vim de um contexto, nasci numa igreja pentecostal, tradicional, e lá o culto só era bom quando as pessoas saíam com medo. Hoje a palavra sentiu arrepio, porque o pastor disse que tinha 30 em pecado. E a glória de Deus veio. E eu era atordoado. Eu ia na igreja para, sei lá para que eu ia, era para ser atordoado, saía de lá pior. E eu não tinha essa vida com Deus, de fato. Eu tinha um conjunto de regras onde seguia, se eu seguisse, Deus estava feliz e me aceitava. Se eu não seguisse, então Deus estava sentado num trono, com um chicote na mão, só à espera de eu errar. E aí, quando eu errava, o chicote vinha na cabeça. Eu contei a história, uma experiência que eu tive com um irmão, que eu não sabia que ele era irmão. Depois que eu falei que eu era, ele disse que era também, né? E aí ele falou: não, sabe o que é? O ano passado eu bati o carro. Eu falei: como é que foi? Ele falou: rapaz, foi um dia que eu tomei uma cerveja, um copo só, e bati o carro. Quer dizer, isso é uma visão de alguém que tem Deus como um carrasco. Não, Deus é o meu tira-prazer, Deus só está à espera de eu cair e errar para vir com um chicote e trazer disciplina. E aí, em muitos lugares, em muitas igrejas, quando o pastor fala sobre disciplina, as pessoas ficam arrepiadas. Quando sobe um profeta, então, aqui, aí todo mundo se esconde, né? Vai que esse cara fala o que eu fiz. Eu quero dizer para você que a boa notícia hoje é: Deus te aceita do jeito que você é, como você está. E Ele ainda te dá a oportunidade de mudar isso. Você sabe, essa é uma afirmação muito forte. Deus está feliz comigo. Você já parou para pensar isso? Feche seus olhos aí no seu lugar, põe a mão no seu coração, fala assim: Deus está feliz comigo. Quem temerei se o Senhor é por mim? O que pode me separar do amor de Deus, das mãos de Deus? Nada, porque Ele está feliz comigo. Ele mora em mim, Ele decidiu morar em mim, decidiu me lavar com o seu sangue, decidiu purificar a minha vida, os meus pecados e resolver o problema de uma vez por todas. Isso traz o quê? Qual é a consequência? Pode olhar aqui para mim. Paz com Deus. Paz. Então, quando você tem paz com Deus, você vai para a igreja com o seu coração aberto. Para a igreja que eu digo, culto. Você vai para uma reunião com o coração aberto, desejoso do quê? De ouvir Deus, de relacionar-se com Ele, de ter uma experiência. Mas quando você não tem paz com Deus, você vai para uma reunião dessa, você fica lá no fundo, atrás, não é comigo. As pessoas se enchem
do Senhor e você não, porque no fundo, você não acha que tem paz com Deus. No fundo, você acha que algo aconteceu e você precisa remediar isso para depois chegar diante de Deus. Já viu aquelas pessoas, você chama ela para um culto, ela fala, não, deixa eu resolver minha vida primeiro, depois eu vou. Você fala, vamos no encontro com Deus. Não, eu não estou preparado para isso. Vamos ter uma experiência com Deus? Não, eu não estou hoje, não estou preparado para isso. Eu sei que ninguém aqui nunca pensou isso, mas as pessoas lá de fora às vezes falam. E sabe, e eu quero trazer essa boa notícia. Os céus estão abertos para você, as mãos de Deus estão estendidas para você. Elas não estão encolhidas, elas estão abertas para você. E a vontade de Deus é que eu e você tenha esperança. Esperança pode ter um duplo significado. Pode ser a esperança de que Cristo volte, não é? A Bíblia fala que até a natureza tem esperança, expectativa da volta do Senhor. Mas esperança também pode ser a espera de que coisas boas aconteçam. Diga assim, esperança é expectativa de que coisas boas aconteçam. Se você tem paz com Deus, você tem esperança. Porque você espera o tempo todo que coisas boas aconteçam na sua vida. Se você não tem paz com Deus e acha que está em falta com Ele, você vive atordoado, porque é o contrário, você fica à espera de coisas ruins. É o que nós chamamos de fé no mal. Já viu aquela pessoa que tem fé no mal? Ela tem fé de que a qualquer momento vai cair uma pedra em cima da cabeça dela. E aí tem aquele ensinamento do inferno, que é bom demais para ser verdade. Não, eu quero dizer para você que a vida com Deus é boa demais e é verdade. Amém. E o que Deus tem para mim e para você, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz. Mas muitos pensam ao contrário. Não, Deus não tem pensamentos de paz. Ele avalia a sua conduta. Se a sua conduta for boa, pode ser. Mas se a sua conduta não for boa, então Deus vai planejar coisas para atordoar a sua vida. Eu sempre dou um exemplo, ele assusta às vezes, mas vamos supor que eu chego para você, eu tenho um filho de 3 anos, inclusive hoje é a festinha dele, se você quiser vir, está convidado. Imagina que eu chego para você e falo assim, Felipe, você tem um carro aí sem travão, sem freio? Por quê? Não, porque meu filho está muito desobediente, está muito rebelde, e eu quero colocar ele dentro de um carro sem travão para ensiná-lo alguma coisa, para disciplinar ele, mostrar para ele quem é o pai dele e quem ele está a desrespeitar. O que você pensaria de mim? É maluco, vamos mandar internar esse pastor, nem sei se é pastor, fazer isso. Mas muitos pensam que Deus faz isso. E aí quando acontece uma catástrofe, um acidente, o que as pessoas falam? Olha aí, se Deus fosse bom, ia permitir isso. Olha aí o seu Deus, não é o que o diabo sempre fala na nossa cabeça? Se você é filho de Deus, espera aí, bateram no seu carro, será que você é filho mesmo? Aí os mais espirituais dizem, não, tem algum pecado aí. Fala, irmão, confessa. O que você fez? Porque nossa mente fica paralisada no pensamento que Deus não nos ama, Ele não é bom. E Ele está o tempo todo tramar coisas para nos ensinar, para nos disciplinar. E aí eu conheço várias igrejas, já fui em vários cultos assim, que a mensagem é sempre essa, Deus está a olhar para você, cuidado. Deus vai pesar a mão, já viu essa besteira? Vai pesar a mão. Espera aí, se Deus enviou Jesus para me salvar, agora Ele vai pesar a mão sobre mim? Que loucura! Então quero dizer para você que
o que o Senhor tem para nós é que eu e você viva com esperança. Quantos aqui já foram criança? Quando seu pai fala assim, amanhã nós vamos viajar, como é que é a sua noite de sono? Você nem dorme. Amanhã papai vai te dar uma bicicleta. Meu Deus do céu. Como é que a criança acorda no outro dia? Feliz ou triste? Será que meu pai vai me dar uma bicicleta mesmo? Será que ele não vai, eu vou ter que pagar não? Você já viu alguma criança falar isso? Não, ela tem certeza. Isso é esperança. E nós podemos viver assim com Deus. Nós podemos todos os dias acordar e pensar, Deus pensou coisas boas para mim hoje. Alguma coisa de bom vai acontecer. Alguma bênção vai cair na minha frente. A vitória vai chegar hoje. A boa notícia é hoje. O e-mail do CEF é hoje. Esses últimos 2 meses, muitos irmãos receberam, não é? Que nós estávamos a orar. Você fala, não, mas foi o CEF que resolveu. Não, nós oramos. Há poder nas nossas palavras. Então o Senhor quer que nós vivamos com expectativas. O que Deus tem para um jovem? Expectativas. Esperança. Essa semana eu estava a conversar com um jovem. E eu disse assim, o que você espera para daqui 5 anos? Ele falou, não sei. Eu falei, ok. E você quer trabalhar do quê? Não sei. Qual é a faculdade que você quer fazer? Não quero. E eu fiquei preocupado. Porque é uma pessoa sem expectativa nenhuma da vida. Por isso, muitos jovens se dão para qualquer coisa que aparece ali na frente. Ele não tem uma expectativa em Deus, ele não tem esperança em Deus, não tem sonhos. O que nós esperamos que um jovem pense? Que ele sonhe em fazer uma faculdade, em casamento, né? Depois dos 20, normalmente começa a pensar nisso, em um trabalho. Aí depois que casa, né? Nós temos um casamento recente aqui, não sei porque eles chegaram mais felizes hoje. Chegaram mais alegres, assim, pareceu que aconteceu alguma coisa. E aí, qual é a esperança deles agora? É um futuro cheio de sonhos, cheio de projetos, daqui uns anos filhos, não é? Mas quando você olha para alguém que não tem esperança, pode perceber, ele não tem paz com Deus. Por quê? Quem tem paz com Deus recebe, desfruta da vida com Deus. E quem desfruta da vida com Deus, ele crê, o Senhor é bom. A bondade do Senhor está sobre nós. O amor do Senhor está sobre nós. Coisas boas o Senhor preparou para mim hoje. A qualquer momento, assiste aí minha vida, a qualquer momento vai chegar uma bênção. Mas muitos vivem o contrário. A todo momento espera que aconteça alguma coisa ruim. A todo momento espera que alguma coisa que ele fez lá no passado vai colher hoje. Já viu essa história? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas olha que interessante. 1 Tessalonicenses 5, verso 8, diz, nós, porém, que somos do dia, filhos da luz, não é? Sejamos sóbrios. Sóbrio aqui não é o contrário de bêbado. Sóbrio aqui é um entendimento claro, uma mente aberta, uma mente sem confusão, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que interessante, ele fala aqui da fé e do amor, que é uma couraça que nos envolve, nos protege. Mas quando ele fala de esperança, o que ele diz que é a esperança? Capacete. Isso aqui implica numa mentalidade. A esperança, então, é quando você tem revelação de quem você é e quem Deus é. E aquilo vem como um capacete.
E aí o diabo pode vir testar você de tudo quanto é forma. Você vai dizer para ele o quê? Eu sou filho de Deus, amado e abençoado, remido, santo, lavado pelo sangue. Não há condenação sobre mim, não há nada que me tire e me separe do amor de Deus, da vida de Deus. Nada que eu fizer, isso é um capacete. Pergunta ao seu irmão aí, você tem o capacete da esperança? E o diabo vai fazer de tudo para trazer insegurança. Em muitos lugares, eu tenho que falar de igreja, porque eu vejo igreja o dia inteiro. Muitas igrejas, eles pensam que trazer insegurança aos irmãos vai firmar a fé em Deus. O que é trazer insegurança? Irmão, você deu dízimo hoje? Cuidado. Não deu não? Dá agora. Senão, quando sair daqui, quem te espera lá fora? O devorador, o gafanhoto, a peste perniciosa. Você está em pecado? Você sabe, o diabo vai fazer de tudo para te deixar inseguro. Porque um crente inseguro não tem esperança. Mas eu quero dizer para você, Deus fez de tudo para te dar segurança. Você pode confiar. Muitos falam, eu estou falando muito de salvação, que eu creio que isso nos traz segurança. Se você ouve assim, pastor Hélio, cuidado, hein, vigia. Você é salvo mesmo? Vigia, cuidado. A hora que você brigar com a sua esposa, o céu vai fechar. Isso é trazer segurança ou insegurança? Dizer que é a salvação ou manter-se salvo depende de você, é trazer segurança ou insegurança? Se falar isso para mim, eu vou, meu Deus do céu, me livra disso. Eu mantenho minha salvação. Não, Jesus fez isso por mim, é Ele sempre. Ele que faz, Ele que fez, Ele é fiel para continuar a boa obra. Isso é segurança. Então, o crente que não tem certeza que ele é salvo, ele vai ter certeza que vai ser curado? Ele vai ter certeza que ouve a voz de Deus? Que onde ele coloca as mãos, prospera, cresce, avança? Não, por quê? Está rodeado de incerteza. Agora eu quero dar uma boa notícia. Deus não tem incerteza para você. Deus é um porto seguro. Você pode confiar no que Ele fala. E o que Ele diz ao seu respeito? Eu e você estamos nas mãos de Deus. E ninguém os arrebata. De modo algum sofrerá dano. De modo algum perecerão, porque estão comigo, estão em mim. Isso é trazer segurança. Pergunta aí, seu irmão, você está seguro ou você está inseguro? Então, o medo produz coisas ruins. O que o medo produz? Desconfiança, quebra de relacionamento. Tudo que é de ruim, o medo traz. É interessante que nós tivemos um pastor em Goiânia que ele começou a prosperar muito. E ele começou no louvor, depois foi convidado para pregar em igrejas, e aí recebia oferta por isso, e começou a prosperar. E um belo dia, uma pessoa chegou para ele e falou, cuidado, prosperidade traz soberba. E ele voltou chorando para a igreja, procurou lá o pastor Luiz. Pastor, estou com medo. Por quê? Minha vida está indo bem demais. E alguém diz, cuidado, porque se tudo estiver bem, olha lá, tem alguma coisa errada aí. Porque a vida não é esse mar de rosas. Quem já ouviu isso? Olha o que produz o medo. O medo, então, produz a expectativa inversa, de que em algum momento, algo ruim vai acontecer com você. Esperar os irmãos ali passarem. E aí, quando vem o medo, porque esse pastor, ele sabia que não merecia tudo isso.
Ele se conhecia. Né? A graça é o favor. Aí quando você sabe que não merece, alguém ainda vem, ainda joga uma dúvida, você fala, meu Deus do céu, agora vai acabar tudo. Olha, Deus não é assim. Deus te ama, e você é filho. E Ele vai fazer de tudo para que você tenha coisas boas. Você viva em paz. Aliás, a paz com Ele já é tudo. Se eu tenho paz com Deus, será que existe alguma outra força que chega perto? Não, jamais. Um outro exemplo para você entender, na aviação, há um paradoxo que, sabe, quando uma empresa de avião, uma companhia aérea, não tem um acidente, quanto mais tempo não tem um acidente, menos tempo falta para o acidente. É um paradoxo. Ou seja, a companhia aérea mais segura para você viajar é a que teve acidente mais recente, segundo a estatística. Estatística é algo... Então, a empresa mais segura do mundo é a mais insegura. Já viu isso? É a que paga mais caro, porque qualquer momento um avião vai cair. Por causa da estatística. Olha que interessante. Isso é a fé no mal. A qualquer momento algo de ruim vai acontecer na sua vida. Isso não combina com Deus. Porque Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E tem duas coisas que tiram a nossa paz, que aí eu quero entrar na mensagem. Vou ser bem breve. Duas coisas que tiram a nossa expectativa, a nossa esperança. Primeira coisa, maldições hereditárias. O que é a maldição hereditária? O seu pai fez alguma coisa, o seu avô fez alguma coisa, e você vai o quê? Herdar aquilo. Nós até pregamos isso no encontro. Agora, a maldição hereditária, quando você ouve disso, você fica em paz ou você fica com temor? Meu Deus do céu, o que meu avô fez? Aí você vai lá na sua avó e conversa com ela, fala, vó, o que o avô fez? Me fala, minha vida tem coisa que está dando errado, só pode ser o meu avô. Aí não acha no avô, não, então é o bisavô. Aí vai e vasculha a história, né, a procurar coisas para justificar uma coisa ruim. E isso traz medo. E quando você vê o princípio da maldição hereditária, isso está no Velho Testamento. Isso é uma verdade, é Bíblia, é palavra de Deus. Mas é para mim e para você hoje? Não, por quê? Põe lá, 2 Coríntios 5,17, diz: e assim, fica preparado aí. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou criação, acho que é uma palavra melhor, é nova criação. As coisas antigas já e eis que se fizeram. Deixa eu ler um outro para você, Gálatas 3,13. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aí você fala, pastor, mas como é que é isso? A maldição hereditária existe? Sim. Ela está na palavra de Deus? Sim. Ela é uma verdade? Sim. Para quem? Para quem está lá fora. Quem está em Cristo, o passado dele é zerado. Agora você está entendendo a mensagem. Não existe maldição hereditária sobre a sua vida. Porque Cristo se fez maldição. E Ele pagou tudo. Tudo que seu pai fez, seu avô, seu bisavô, toda a história. Até chegar em Adão. Você sabe, nós somos pecadores por causa de Adão, né? Eu preguei semana passada.
da sua vida para trás, Jesus apagou tudo. Diga aí para o seu vizinho, não existe maldição hereditária sobre você. Agora, o que era, então, a maldição hereditária? Em Êxodo 25, diz: não as adorarás, aqui está falando de imagem, né? Nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Você vai ver muita pregação por aí, sim. Quer dizer, não veja. Deus é um Deus zeloso, cuidado. Ele vai checar a geração toda. E aí você fica com medo. Você fala, meu Deus do céu, é melhor nem ir na igreja. E muitos, acredite em mim, muitos não vão à igreja por causa disso, dessas mensagens, que gera medo, insegurança, incerteza. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta daqueles que me aborrecem. Eu pergunto para você, você hoje aborrece a Deus? Será que você tem a capacidade de aborrecer a Deus? Não, porque Ele já limpou sua vida. Ele te fez filho. O máximo que acontece é Deus ficar triste com você, porque você está sofrendo à toa. Mas Ele não se aborrece com você. A ira de Deus jamais virá sobre você. A condenação de Deus jamais virá sobre você. Porque eu e você estamos em Cristo. Aleluia. Então, isso é o que acontecia no Velho Testamento. Você fala, pastor, mas por que não acontece mais? Porque isso tudo foi revogado. Todo advogado sabe, quando você fala que algo foi revogado, aquilo lá deixou de existir. Era, mas não é. E aí, Deus fez uma nova aliança, um novo testamento, uma nova forma de relacionar-se com Ele. Por isso que nós somos novas criaturas, porque nós estamos numa nova aliança. Então, a velha aliança, que é o Velho Testamento inteiro, quando você lê, até uma irmã me fez uma pergunta essa semana, eu tenho que ler, aquilo lá é para mim mesmo. Perceba que Deus mudou a aliança. Porque o escritor de Hebreus diz que ela se tornou antiquada, que ela não serve mais. Porque uma vez que não há mais pecado, não pode haver também lei. E se não há lei, não há pecado, não pode haver o quê? Condenação. Se não há condenação, há o quê então? Amor, bênção, boas notícias, coisas boas. Talvez você não está convencido ainda. Vamos ler mais aqui. Olha o que diz lá em Jeremias 31. Interessante esse texto. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Isso aqui é um ditado bíblico, né? Está na Bíblia. Que ele mostra o quê? O pai come a uva, o filho é que fica o dente embotado. Sabe o que é dente embotado? Você já comeu caju ou o que mais? Que fruta que dá isso? Seu dente fica assim meio poroso. Hã? Caqui verde? Quem vai comer caqui verde? Ou caju verde também dá isso. Manga verde, tudo verde. É interessante. Isso aqui era a maldição. Mas eu vou mostrar para você que essa passagem, ela é do Velho Testamento, mas ela é para mim e para você hoje. E o que diz aí? Olha a primeira frase. Naqueles dias, ou seja, nesses dias, depois da nova aliança, naqueles dias já não dirão, ou seja, não é mais verdade isso. Vamos continuar a ler? Verso 30. Cada um, porém, seja morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uva verde, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que... Está certo isso aí? Verso 31.
Não, é 31, isso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança. De que período ele está dizendo aqui? Agora, depois de Cristo. Você nasceu antes ou depois de Cristo? Óbvio, depois. Então está falando de agora. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com toda a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o Senhor e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas e dos seus pecados. Amém, aplauda ao Senhor. Essa é a nova aliança. Porque eu perdoei as suas iniquidades, dos seus pecados. Quando é que Deus se lembra do seu pecado? Aí tem gente que fala, não, mas isso aí é pecado involuntário. O pecado consciente, ele lembra. Que isso? Tem jogo hoje? Até isso Deus já te perdoou. Não sei se foi voluntário ou involuntário. Então veja, Deus já perdoou e esqueceu. É interessante, eu estava ontem lá no Porto, na reunião de pastores nossa, o pastor Rogério estava falando da ira de Deus. O que causa ira? E eu tenho certeza aqui que a esposa já ficou irada com o marido e vice-versa. O que causa ira? É quando acontece uma coisa só? Não, é um acúmulo. Por que acontece o acúmulo? Porque você se lembra. Então você lembra da transgressão do seu marido? Uma vez, duas vezes? Na quarta você já roda, como é que é a expressão? Roda a baiana. Mas Deus não se lembra. Por isso não tem como ele ficar irado com você. Eu e você estamos debaixo de uma cachoeira do sangue. Também já falei isso aqui. Mal você pecou, o sangue já lavou. Deus não se lembra. Se você for hoje confessar o seu pecado diante de Deus, ele nem sabe o que é. Você fala, pastor, nunca ouvi isso em lugar nenhum, só que fala isso. É sempre o contrário. Deus está de olho. Ainda tinha umas musiquinhas do inferno que cantavam lá dentro da igreja. Era assim, cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, pezinho onde pisa. Aí a frase do inferno era, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Você acha que uma criança dessa sai feliz ou triste? Ela sai atordoada. Meu Deus do céu. E eu cantava isso achando que era normal. Quem é dessa época aqui? Poucos, graças a Deus. Deus perdoou, livrou, limpou o seu passado, perdoou suas iniquidades, seus pecados, o seu e qualquer outro que tenha acontecido. Mas, pastor, mas aqui não fala sobre a maldição hereditária. Então, deixa eu ler outra coisa para você. João 19, 28. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, que momento é esse aqui? Lá na cruz. Jesus então viu que tudo estava consumado. O que estava consumado? O meu pecado e o seu. Aí olha que interessante. Para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Jesus não teve sede. Ele falou isso para cumprir o quê? A Escritura.
Verso seguinte. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: terminei. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu não sei se você já teve a curiosidade, eu não fiz o teste, alguém falou e eu acredito. Quando alguém toma vinagre puro, o que acontece na boca? Embota. Embotar é o mesmo verso que eu li aqui da maldição hereditária. Lembra? O pai come uma uva verde, o dente do filho fica embotado. Antes de Jesus morrer, ele pegou essa maldição hereditária, levou sobre ele. Ele fez tudo, mas faltava isso aqui. Tudo estava consumado, mas faltava o quê? A maldição hereditária. E aí ele colocou o vinagre na boca para representar o que você colhe dos seus antepassados. E é como se ele dissesse: eu vou levar isso aqui acabou na sua vida, não tem mais. Sua boca não vai embotar nunca por alguém que fez algo. Você jamais sofrerá coisas por causa de outros, porque agora você está comigo. E aí Jesus morreu. Mas ele levou a maldição hereditária. Por isso ela não tem mais poder sobre a minha vida e a sua. Para quem está em Cristo, não há condenação de nada. Para quem está na nova aliança e crê. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, você pode fazer o que for, não chega até você. Pode colocar o seu nome na boca do sapo, não chega até você. Pode colocar uma camisa sua lá na encruzilhada do não sei da onde, não chega até você. Porque Jesus se fez maldição. Toda maldição de qualquer coisa foi com ele na cruz. Não tem mais espaço na minha vida e na sua. Então Deus lançou todo medo fora. É interessante que lá no Egito, quando o povo de Israel ainda era escravo, houveram então as pragas. E a última praga era a morte do primogênito. E você imagina você naquele contexto. Eu venho aqui e falo: irmãos, sábado que vem, passa sangue na porta da sua casa. E o anjo da morte vai passar. Se ele passar e tiver o sangue, não entra. Se não tiver o sangue, ele entra e vai matar o primogênito. E não era só de pessoas, era de animais também. Imagina você lá, fechado na sua casa com seu filho. Se você não tem segurança no pai, o que o filho ia pensar naquela hora? Eu vou morrer. Pai, será que isso vai dar certo mesmo? É só o sangue? Não tem que pôr uma porta de aço? Não tem que pôr uma Bíblia aberta, uma cruz na porta? Mas quem crê no sangue, ele fala: é só o sangue. Eu não preciso de mais nada. É só o sangue. Quem vive em paz com Deus, creu que o sangue fez tudo. Que o sangue de Cristo é a nossa segurança. Que o sangue de Cristo é muito mais do que salvação. É uma continuidade de vida. Segunda coisa que tira o nosso medo. Quer dizer, que nos põe medo. Tira a nossa paz. A lei da semeadura e colheita. O que é a lei da semeadura e colheita? O que você planta, você vai colher. Antes disso, eu preciso te explicar que há uma diferença entre colheita e consequência. Colheita, deixa eu dar algumas características aqui para você entender. Colheita, você não sabe quando vai colher. Você lança uma semente,
Você não sabe, é um período incerto. Às vezes você plantou algo aqui e vai colher daqui 10 anos. Isso é colheita. Colheita é sempre maior. Você planta uma semente, você colhe quantas? Milhares. Isso é colheita. Consequência não, normalmente é imediato. Você fez um negócio ali, alguém viu, pronto. A consequência, ela não é como a colheita, ela é de acordo com o que fez. Então, a pessoa foi lá e roubou um pacote de bolacha no supermercado. Ele vai ter uma consequência daquilo. Mas o outro foi lá e roubou um banco. Ele vai ter outra consequência. Por quê? A consequência é de acordo com o que fez. Não é colheita. Uma pessoa que roubou 1.000 euros, ela vai pagar o preço de alguém que rouba 1.000 euros. Se alguém roubou 10.000 euros, vai pagar o preço de alguém que roubou 10.000 euros. As consequências, você até pode, às vezes, evitar. Porque, às vezes você faz alguma coisa, pede desculpa ali, pronto, acabou, não tem consequência. Colheita não, sempre vai dar certo. E aí, nós às vezes temos muitas dúvidas de que, e as coisas erradas que eu e você fazemos? Será que não vamos colher isso? E o que você planta de errado? Vai colher? Isso é uma dúvida na nossa cabeça, não é? Quem que tem dúvida em relação a isso? Pode falar, sincero. Então eu quero falar para você sobre isso bem rápido. Se ficar mal explicado, domingo que vem eu falo mais sobre isso. Mas na Bíblia há muitos exemplos de colheita. Por exemplo, Davi, quando adulterou com Batseba, o profeta veio e falou para ele: você adulterou com uma mulher lá no seu quarto, pois a consequência, e é uma colheita, as suas mulheres também vão ser, como é que é o nome aqui que diz? Violadas em praça pública, durante o dia. Isso é uma colheita. Davi então matou um homem. O que o profeta falou? Seus filhos queridos vão morrer. Isso é uma colheita. Não é uma consequência, é uma colheita, é algo muito maior. Uma outra história, um outro exemplo, Daniel. Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia, os irmãos conhecem a história. E certa vez algumas pessoas quiseram prejudicá-lo. E aí foi lá no rei e falou: rei, é o seguinte, vamos baixar um decreto. Durante 1 mês, as pessoas só podem orar ao rei. E o rei falou: ótimo, vai ser muito bom. Nem lembrou de Daniel, porque Daniel trabalhava no governo. E aí, Daniel então orou, e as pessoas viram. O que aconteceu com Daniel? Foi lançado na cova dos leões. Aí no dia seguinte o rei foi lá. Falou: Daniel, acaso o Senhor te salvou? Daniel disse: sim, Deus é comigo. Aí depois que o rei ouviu toda a história e viu que pessoas tramaram contra Daniel, o que o rei fez com essas pessoas? Mandou eles para a cova dos leões. Mas não foi só eles, foi eles, a família, a mulher, a esposa, tudo que tinha, jogou. Isso é colheita. Quando planta, colhe muito mais. Agora, todos esses exemplos e esse princípio também está no Velho Testamento. Será que é para mim e para você hoje? Eu não vou ter tempo de explicar, eu vou só atiçar você e te dar uma boa notícia. Tudo que você plantou ou planta, né, nós ainda temos uma natureza carnal, vai haver colheita. Só que Jesus vai colher no seu lugar. Tudo de ruim que você planta, aliás, Jesus já colheu para você. O amém foi fraco é porque você está confuso. Deixa eu ler algo para você. João 4,37. Eu vou encerrar com isso. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Quando nós falamos de semeadura e colheita,
Então nós temos os dois lados, são as ações boas que dão frutos, mas também o que é ruim é plantado. Agora, quem sofre consequência de plantação ruim? O ímpio. Eu e você não sofremos mais, porque Jesus colheu. Se a semeadura e colheita fosse verdade nos dias de hoje, para mim e para você, aquele versículo onde diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem, não seria verdadeiro. Porque quando você pecasse e fizesse uma coisa errada, você tinha que sofrer o quê? A colheita. Se você falasse uma mentirinha aqui, o que tinha que acontecer para ser verdade? Todos à sua volta mentirem para você também. Mas isso não acontece. Porque eu e você estamos guardados debaixo de Deus. E Cristo sofreu toda a sua colheita. Um semeou e o outro colheu. Eu e você semeamos iniquidades, pecados, coisas ruins acontecem na nossa vida. Mas por que somos livres da colheita? Porque o Senhor colheu no nosso lugar. Junto com todas as maldições, porque se você for pensar bem, a colheita de coisa errada é uma maldição, é uma praga. É uma consequência terrível. Agora, pastor, e as consequências do pecado? Não, a consequência eu e você sofremos aqui. Quando alguém põe a mão no fogo, o que acontece? Queima. E por que é bom você queimar às vezes? Você não põe a mão no fogo mais. Então, consequências acontecem. Colheita, não. Agora, qual tipo de colheita tem na vida de um crente? Você vai escandalizar comigo. Só coisa boa. Tudo que é ruim que você planta, Jesus colheu. Tudo que é bom que você planta, você recebe. Loucura, né? Vou te dar uma outra boa notícia. Tudo que Jesus plantou, Ele nos deu o direito de colher. O que eu e você plantamos de ruim, Ele lançou fora. Ele assumiu a dívida. Falou, você fez dívida? Ok, eu vou pagar por você. E tudo que você planta de bom, Ele fala, vou fazer crescer. E tudo que Ele plantou de bom, Ele diz, a colheita é sua. Olha o verso seguinte aí, 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Outros fizeram. Deus, na sua divindade, fez algo por você. Você não plantou, mas vai colher, porque Ele te fez ceifeiros do que Ele mesmo plantou. Por isso nós podemos confiar. E se eu fizer alguma coisa errada? Meu Pai dá um jeito nisso. Eu sei que às vezes dá uma ideia que pode fazer o que você quiser. Não é isso. Não é pode fazer o que você quiser. É seja livre e viva em paz. Porque você tem paz com Deus. Não viva no medo. Medo do quê? Maldição hereditária e medo do que você já fez lá para trás. Não, pastor, eu já semeei tanta coisa ruim nessa vida. Eu já devi tantas pessoas. Eu já maltratei tanta gente. Pois é, o Senhor vai resolver isso. Aliás, Ele já resolveu. E Ele livra você de qualquer colheita ruim. Isso é para qualquer pessoa? Não. Isso é para quem crê. O ímpio não tem essa garantia. Quem não tem Deus no coração não tem essa garantia. O que ele planta, colhe. Se ele plantar princípios, e ontem lá na reunião eu estava falando sobre isso, uma empresa só cresce porque tem princípios de Deus ali. Então, quando o ímpio planta princípios que são de Deus, ele colhe também coisas que são de Deus. Mas quando ele planta maldição, pecado, ele colhe o quê? Tudo isso. Não vive em paz. Mas eu e você não. Eu e você fomos salvos por Cristo. Eu e você jamais iremos colher algo que é maldição. Porque Cristo se fez maldição no nosso lugar.
Cristo semeou no Calvário, e nós vamos colher o que Ele plantou. Olha que interessante. Último, só para eu encerrar, Salmo 126. Cântico. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião aqui aponta para quem não era judeu. Sinai aponta para os judeus, Sião quem não era. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Olha o que diz aqui no verso 5. Os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não tem alguma coisa errada nessa expressão? Se você semeia lágrima, o que você tem que colher? Lágrima. Se aqui falasse, se você com júbilo semeia, com júbilo ceifarão, faria mais sentido. Mas olha o que diz. Quem sofre o tempo inteiro, quem planta sofrimento, vai colher alegria. Verso seguinte. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Isso também está errado. Sai andando a chorar, a lamentar, uma vida desgraçada, vai voltar com júbilo? Tem alguma coisa errada nessa expressão. Volta lá no verso 1. O que diz? Quando o Senhor restaurou a sorte em Sião. Por que você saiu com lágrima e voltou com risos? Porque o Senhor deu a colheita dele para você e livrou a sua. Ele trocou com você, falou, me dá aí o que você planta, eu vou te dar o que eu planto. E aí qual o resultado disso? Alegria, paz, vida sem medo, sem acusação, sem culpa, porque estamos descansados em Deus. Não importa o que você plantou, o Senhor quer te dar uma colheita hoje. E Ele quer livrar você da sua. Quantos querem sentir essa paz, esse descanso no seu coração, na sua alma? Fique de pé no seu lugar. Sabe, isso é uma questão de fé. Você alcança isso, você crê. É a única condição. E se você quer desfrutar disso e andar sem medo, ter expectativas boas, andar na rua, pensar, alguma bênção vai cair em cima de mim agora. Alguma notícia eu vou dar hoje, alguma boa notícia eu vou dar hoje. Sabe, você quer ser livre do medo? Quem anda no medo, eu penso ao contrário, alguma coisa ruim vai acontecer. Hoje eu vou ser demitido, hoje vai cair uma árvore no meu carro. Hoje lá em casa o bicho vai pegar. Isso não é para você. Deus quer livrar isso da sua vida. Deus quer livrar e colocar um capacete da esperança, renovar sua mente, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. Vou colocar uma música, só um minutinho. Feche os olhos no seu lugar. Há uma música que, quando eu estava a preparar essa palavra, eu ouvi, pode colocar. Olha o que diz. Pode soltar. Nós queremos porque Ele é vivo, aleluia, vivo, 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 Senhor. Ei, oh. Porque Ele vive. Se você sabe, canta. Posso crer no amanhã. Mas eu bem sei,
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Deus enviou. Pode cantar, cante se como você você sabe, cante. Seu filho amado Para salvar. Cante como você conhece, cante. E perdoar. Na cruz morreu, Ele morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor, temor não há, não. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pode tirar a música. Vamos cantar só a gente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há, Mas eu sei, eu estou seguro nisso. mas eu bem sei Eu sei que a minha vida onde está a sua vida. está nas mãos Do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Porque Ele vive, Faça disso uma oração. posso crer no amanhã. Coloque a sua expectativa nisso. Ele vive, A nossa paz está em Deus. temor não há. Eu sou livre de toda maldição. Mas eu bem sei Eu sou livre de toda colheita errada. que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Oh! Glória a Deus. Viva em paz. O Senhor está feliz com você. Ele te deu a colheita dele. Tudo que você plantar de bom, Ele faz crescer. O que você plantar de ruim, Ele mesmo ceifa e tira da sua vida. Amém? Dê um abraço forte no seu irmão. Diga para ele: viva em paz. Viva tranquilo. Viva sem medo, sem receio. Ele te amou. Ele te deu a vida. Ele te dá unção. Ele te capacita. Ele muda sua mente. Ele te dá força. Ele é tudo em nós. Aleluia. Irmãos, nós estamos encerrados. Deus abençoe você. Até a semana que vem. Não deixe de comprar o seu ticket da feijoada
E a semana que vem, você que chegou na igreja depois de 1º de janeiro, venha de branco. Nós queremos apresentar você. Deus os abençoe.